Vamos tomar aqui um exemplo prático, fica mais fácil ainda de nós entendermos. Se nós tivermos uma sensibilidade de 50 microvolts equivalendo a esta reguinha aqui, quando nós analisamos essa atividade elétrica, não interessa o que é isso aqui no momento, mas quando nós analisamos essa atividade elétrica, fica até difícil de nós avaliarmos a morfologia das ondas, porque a amplitude é muito grande e as ondas acabam se chocando, se encontrando aqui. Nós não conseguimos saber a localização ou o predomínio de amplitude. O que é que nós fazemos então? Nós temos que reduzir a sensibilidade aumentando o ganho. Pronto, aumentamos o ganho aqui para 100 microvolts, esse valor aqui, essa reguinha agora, equivale a 100 microvolts, e nós diminuímos a sensibilidade. Agora fica mais fácil de nós visualizarmos as ondas. Tomando aquele exemplo do telescópio, é como se nós apontássemos um telescópio, uma lupa, para um vale. Com baixa resolução, com pouca sensibilidade, nós vemos mais coisas no vale. Nós temos uma visão geral do vale. Porém, essa visão geral é menos sensível. Ela é mais geral. Nós vemos mais coisas, nós aumentamos o ganho, reduzindo a sensibilidade. À medida em que aumentamos a sensibilidade dessa lupa, nós vamos vendo menos coisas, mas nós vemos, por exemplo, uma casinha no meio do vale, as pessoas ali dentro daquela casinha. Então, o que é que nós fizemos? Nós aumentamos a sensibilidade, reduzindo o ganho, e nós vemos menos coisas em mais detalhes. Aqui nos interessa termos uma visão mais geral do traçado. A gente tem que ver o vale todo aqui, porque a amplitude da onda é muito grande. Se a sensibilidade for muito grande aqui, nós não veremos a morfologia da onda. Então, vamos reduzir aqui mais um pouco a sensibilidade, aumentando mais o ganho. Pronto. O ganho agora está em 200 microvolts, equivalendo a essa reguinha aqui, e agora fica bem nítido. Fica bem nítida a morfologia desta onda. Nós vemos que as ondas têm predomínio anterior, nós vemos que esse predomínio é localizado principalmente à esquerda, mas de maneira geral é uma distribuição difusa da onda com predomínio anterior. O que é isso aqui agora no momento não nos interessa. O importante é que você tenha entendido essa diferença entre o ganho e a sensibilidade. É importante que citemos ainda alguns outros itens que não podem ser aqui deixados de lado. O ruído, por exemplo, que é um ruído aceitável. Quando nós falamos de ruído em eletroencefalografia, nós não estamos falando de som audível. É lógico, nós estamos falando de ruído elétrico. Nós falamos alguns diapositivos atrás que a calibração padrão do aparelho é 50 microvolts correspondendo a 7 milímetros. Então, nós teremos por milímetro 7 microvolts. Então, para 1 milímetro de deflexão, nós teremos 7 microvolts de amplitude. Quando o aparelho está calibrado assim, realmente, se nós conectarmos as entradas do aparelho a uma voltagem zero, nós teremos uma linha isoelétrica, aproximadamente uma linha isoelétrica. Entretanto, nós podemos deixar o ganho em 1 microvolt por milímetro, quando nós queremos, por exemplo, analisar morte cerebral. Nesses casos de análise de morte cerebral, em que o ganho é muito pequeno, pode surgir então o ruído no aparelho. O que é o ruído? O ruído é uma atividade elétrica de baixa amplitude que surge pelo próprio funcionamento do eletroencefalógrafo, quando a máquina está numa sensibilidade máxima, não é? E esse ruído não deve ultrapassar 2 microvolts de amplitude. Se isso ocorrer, o seu traçado, a resultante da inscrição no papel, estará comprometida. Bem, nós já discutimos aqui uma série de características importantes do amplificador diferencial. Sejam elas a rejeição de modo comum, falamos de sensibilidade, falamos de ganho, acabamos de comentar o ruído, e agora comentaremos uma outra característica importante, que é a impedância de entrada. As características da impedância de entrada. A impedância do amplificador. Nós sabemos que todo condutor, seja ele bom ou mau condutor, ele apresenta também uma resistência à passagem de corrente ou uma que podemos chamar também de impedância. Já comentamos em outras aulas. Para que haja um bom funcionamento do equipamento, a impedância do amplificador, a chamada impedância de entrada, tem que ser muito maior que a impedância
dos eletrodos. A impedância nas máquinas de eletroencefalografia comumente são da ordem de 20 milhões de ohms, 20 mega-ohms, ou mais alta ainda. Mas por quê? Bem, aqui nós temos esquematicamente então os eletrodos e as suas impedâncias e a conexão com o amplificador do eletroencefalógrafo. Nós podemos comparar esse esquema a um circuito elétrico simplificado aqui, em que V1 é a voltagem captada pelos eletrodos no scalp. Temos os dois eletrodos aqui, as suas impedâncias, representados por R1 e R3, a corrente, e a impedância R2 e a voltagem do amplificador. Esta voltagem do amplificador é a voltagem que vai ser trabalhada dentro do eletroencefalógrafo. Vamos retomar a lei de Ohm para entendermos por que a impedância do amplificador tem que ser muito maior que a impedância dos eletrodos. Nós sabemos que I, a corrente, é igual a voltagem V1 sobre a resistência total. A resistência total corresponderia a R1 mais R2 mais R3. Pela lei de Ohm ainda, sabemos que V2 é igual a R2, que seria a impedância do amplificador, vezes a corrente. E ainda seguindo na fórmula, seguindo a lei de Ohm, fazendo uma construção algébrica simples e tomando as duas fórmulas anteriores, nós temos que V2, então, é igual a R2 vezes a corrente, que é V1 sobre R1 mais R2 mais R3. Aqui é que está a explicação de por que a impedância de entrada tem que ser maior que a impedância dos eletrodos. Por esta fórmula, se a impedância R1 e R3 forem muito pequenas, R1 e R3, que são as impedâncias dos eletrodos, nós teremos que V2, se isso aqui for muito pequeno e isso aqui for muito pequeno, próximo de zero, nós teremos que V2 é igual a R2, que multiplica V1 sobre R2. Porque esses dois itens da fórmula aqui, R1 e R3, foram anulados, já que são muito pequenos em relação a R2. Teremos essa resultante, V2 é igual a R2 vezes V1 sobre R2. R2 com R2 anulam-se, numerador e denominador anulam-se, e teremos que V2 é igual a V1. Ou seja, a voltagem de saída, a voltagem que entra, a voltagem de entrada, a voltagem que entra dentro do sistema, será igual à voltagem que está sendo captada no escalpo. Por outro lado, se R1 e R3 forem muito grandes, eles entrarão nessa fórmula, diminuindo o valor de V2. Ou seja, resumindo, de forma prática, a voltagem que entra aqui, ela será perdida para as resistências dos dois eletrodos e aparecerá menor aqui dentro do aparelho se essas resistências aqui forem muito grandes. Então, de maneira prática, se diz que a resistência dos eletrodos tem que ser muito pequena, explicando-se por essa fórmula, para que a voltagem que entra aqui, que sai do scalpo, que é captada por esses mesmos eletrodos, seja transferida sem grandes modificações para dentro do sistema. Resumindo esta aula, então, o primeiro estágio da amplificação no eletroencefalógrafo é feito pelos amplificadores diferenciais, exatamente para que isolemos o terra do sistema, para que o terra não interfira na captação do sinal. Depois que o sinal dos eletrodos já é balanceado, já entrou no sistema, daí o restante da amplificação é feita no interior do aparelho com amplificadores simples. E os capacitores, os condensadores, onde é que eles entram aí? Eles entram no sistema justamente bloqueando a corrente contínua para limpar o seu sinal de entrada. A nossa bibliografia continua a mesma. Mais uma vez, obrigado e até o próximo encontro.